Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja conosco por esse maravilhoso universo de Deus. E aí, recordando um pouquinho a aula passada, as aulas passadas, que é o elemento geral do universo, que o universo compreende esse esqueminha de Deus, princípio espiritual e princípio material. Deus, espírito e matéria são os elementos gerais do universo. Tem que ficar bem claro aí para vocês esses elementos gerais do universo, tá? Então, hoje nós vamos ver a formação dos mundos. Então, a percepção do desconhecido, nos diz Albert Einstein, é a mais fascinante das experiências. O homem que não tem os olhos abertos para o misterioso passará a vida pela vida sem ver nada. Então, veja, você aqui, já estamos querendo entender o misterioso, né? Aquilo que é mistério, aquilo que é escondido, o misterioso. Nós queremos buscar esse conhecimento. Você, nós estamos nessa busca desse conhecimento, seguindo aí o conselho de Albert Einstein. Então, nós vamos ver que o universo, o que é o universo? O universo é um conjunto das coisas criadas, conjunto de todos os astros com tudo que neles existe. Então isso é o universo. O universo é tudo isso que foi criado. Kardec ele vai definir melhor para nós. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e aqueles que não vemos. Veja, significa que o mundo espiritual também faz parte do universo? Claro que sim, faz parte do universo. Todos os seres animados e inanimados, todos os seres, isso é o universo, né? Todos os atos que se movem no espaço, assim como os fluidos que os enchem. Então, tudo que existe no universo, aquele que é visto e aquele que não é visto, tudo isso se chama universo, definição de Kardec. Então, dois elementos nós vamos ver que regem o universo. O elemento espiritual, que nós vimos em aulas passadas, e o elemento material. O que não é matéria pode ser espírito ou Deus. Lembra aquilo que eu falei para vocês? Então, a ação simultânea desses dois princípios, tanto o material quanto o espiritual, nascem os fenômenos especiais que o espiritismo explica cientificamente. Então, o espiritismo vai explicar esses fenômenos espirituais, né? É a ciência espírita. Então nós temos a Trindade universal, Deus, que originou o universo, criou o princípio inteligente e o princípio material, o fluido cósmico, lembra o fluido cósmico, que deriva lá o princípio material, do qual se deriva a matéria. O princípio vai depender. Então o princípio espiritual deriva a matéria, princípio espiritual, o espírito. Nada fora do universo, além de espírito e matéria, nas suas mais variadas manifestações. Então, tudo que você olha, ou vai ter espírito ou vai ter matéria, ou matéria e espírito, né? Nada mais vai ter no universo. Por isso, Deus, espírito e matéria, tá? Então, Deus, espírito, princípio espiritual e princípio material. E o fluido cósmico, tudo que está em tudo. Lá no Livro dos Espíritos, tudo está em tudo. Fluido cósmico, é um fluido etéreo que enche o nosso espaço, enche tudo, espaços. Antigamente as pessoas, olha que o Livro dos Espíritos já está falando isso, hein? Antes da ciência. A ciência achava que o espaço tinha vácuo, hoje está vendo que é preenchido por matéria escura. Então nós estamos chegando a essas conclusões. Os Espíritos já trouxeram isso para nós. Então, um fluido etéreo que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres. Está lá na Gênese de Kardec, que eu chamo vocês a leitura também, desse livro. Tá? Então, fluido cósmico dá origem a toda a matéria. Assim como o Espiritismo, todas as ciências revelam natureza para a humanidade. Todas as ciências vão revelar a natureza para nós. Ciência, geologia, biologia, química, vai vir a parte material aqui do mundo.
A astronomia, por exemplo, revelou os astros, a geologia, aqui, a formação da Terra, a química, as leis de afinidade, né? Então, são várias ciências que trazem isso para nós. Lá na questão 37 do Livro dos Espíritos, você veja que eu vou pensando algumas questões do Livro dos Espíritos, não todas, mas por isso que eu chamo vocês a leitura do livro, porque ali tem outras questões que a gente não traz aqui, mas que também tem que ser lida, é tão importante quanto para as nossas reflexões. Então nós estamos na questão 37, que ele vai dizer assim: o universo foi criado ou existe toda a eternidade como Deus? É a pergunta que Kardec faz. Será que o universo ele foi criado ou ele existe como Deus de toda a eternidade? Ele, resposta dos Espíritos, não pode ter sido feito por si mesmo. Veja. E se existisse de toda a eternidade, como Deus, não poderia ser obra de Deus. Então nós vamos ver que o universo é obra de Deus, está na questão 37. Mas como é que Deus criou esse universo? Qual o propósito disso? Vocês sabem? Por que Deus criou o universo? Qual é o propósito dele? São perguntas que nós ainda não conseguimos responder. Nós não temos essas respostas. Por que ele quis criar o universo? Há modelos teóricos, mas por enquanto são incompletos. O modelo que tem, que nós já vimos, eu acho que já falei, é o Big Bang, né? De criação do universo. No universo. Aí a criação do universo há 14,5 bilhões de anos. Formação da Terra há 4,5 bilhões de anos, né? Formação aí da vida, 3 bilhões. Formação do homem, hominídeos, homens primitivos, né, que chamam hominídeos, 2 milhões de anos. Homo sapiens como nós, Homo sapiens sapiens como nós, 150 mil anos, 150 mil anos. Veja, nós somos aí o último minutinho aí da formação da Terra. Se a gente fosse dividir em tempo, 24 horas, nós estamos lá no finalzinho aí, a formação do ser humano, né? Agora, como Deus criou o universo? Pergunta, né? Por sua vontade. Aí está a resposta dos Espíritos. Por que ele criou? Porque ele quis, vontade dele. Deus disse que a luz seja e a luz foi. Então, na realidade, foi a vontade de Deus que fez a criação do universo, segundo os Espíritos nos trazem. E em cosmologia, então, estudo lá do cosmo, do universo, há modelos e teorias. Uma delas é apelidada de Big Bang. Na realidade, isso aí, há 14 milhões de anos atrás, é como se, a teoria é mais ou menos isso, eu vou explicar para vocês. É como se toda a energia do universo estivesse num grãozinho bem pequenininho, uma cabecinha de alfinete, vamos pensar assim. E de repente, ninguém sabe por quê, veja, por que aconteceu? Aí tá a pergunta, né? A teoria chega ali, de repente, essa cabecinha de alfinete explodiu. E aí essa cabecinha de alfinete deu tudo isso aí que vocês, essa energia que foi despendida, deu todo esse universo que você vê e que você não vê. Todas essas estrelas, todos esses planetas, inclusive a vida. Olha que interessante. Eu tenho minhas dúvidas aí, porque inclusive a vida pensante, com razão como a nossa, essa explosão deu origem a tudo isso? É para se pensar, uma teoria que vigora aí na ciência de formação do universo atualmente, teoria do Big Bang. Então, teoricamente, nós vamos ver que tem novas teorias, mostrando modelos científicos, daqui a pouco isso aí é revogado, o homem sempre vai buscando mais, né? Modificando então essas suas descobertas. Veja a ciência. A ciência ela vai progredindo e vai deixando coisas para trás e trazendo coisas novas, né? Os cientistas, então a gente pode ver que eles se dividem em várias correntes de pensamento. A ciência não tem um pensamento só. As pessoas que acham isso, que a ciência diz isso. Não, a ciência, vários pensadores têm pensamento diferente, pesquisas, até que chegam a determinado resultado, mas não está fechado não, porque pode chegar um outro resultado depois, então é aberto. É o pensamento humano, ciência, pensamento, observação, métodos, né? Então, nós vamos ver que o Sol é imenso, a Terra é pequenininha perto do Sol, o terceiro planeta rochoso
aí do nosso sistema solar. Nós temos os gasosos e os rochosos. A Terra é o terceiro em tamanho, planeta rochoso. Agora, o nosso Sol, ele é bem pequeno, é um Sol de quinta categoria. Existem estrelas muito maiores, como Arcturus, uma estrela imensa, o Sol, Políxios, estrelas imensas, Sírios, estrelas imensas, maiores que o Sol. O Sol é pequeno. E nós estamos na Via Láctea, é pena que eu não posso mostrar aqui para vocês, mas num lugar bem pequenininho aí da Via Láctea, né? Então, bem pequenininho, que eu quero dizer, bem na periferia. Quando eu falo pequenininho, não discute, não escreva isso não, é bem na periferia da Via Láctea, nosso sistema solar. Nós somos bem pequenos aí, em relação a essas 200 bilhões de estrelas na nossa Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? Então, o que já entendemos e que nos foi dado como certo, são estudos científicos, humanos, que ainda estão buscando essas respostas. Agora, Kardec vai mostrar que os mundos se criam através da condensação da matéria espalhada no universo. Kardec já trouxe isso para nós. Chegaram à conclusão depois, né? A ciência chegou a essa conclusão de condensação de matéria aí também. Temos nos cometas, esses cometas, exemplo de mundo na fase inicial da sua formação. Os cometas. Havia matéria, então, espalhada pelo universo, e essa matéria, então, ela se condensa ali e formam as estrelas, os planetas, os satélites, né? Satélite, a teoria do satélite da Lua é que a Lua saiu da Terra. Há uma teoria assim, formação da Lua. Bateu um enorme cometa aqui, cometa não, um grande asteroide, um negócio muito grande que bateu na Terra e desprendeu da Terra e forma-se a Lua. Olha que interessante. Então tem teorias, tudo é teoria, né, gente? Teoria. Então no espaço nós temos vários mundos adiantados, e esses mundos adiantados, a matéria é mais fluídica, né? E nós temos essa ideia aí, por exemplo, Júpiter é um planeta gasoso, mais fluídico ali. Nós sabemos pela revista espírita que ali habitam espíritos um grau de elevação maior do que aqui na Terra, né? Lá em Júpiter. Então na Terra certas combinações químicas produzem unicamente sob a influência da luz. Nós temos a influência da luz aqui no nosso planeta. Assim, esses meios, os fluidos, não se unem nem se ligam, senão pelo ato da vontade de seres superiores. Vamos ver que a formação da Terra foi conduzida por seres superiores, espíritos de alta envergadura que ajudaram na formação da Terra. Nós acreditamos nisso, né? Ajudando a condensar esses mundos. São os co-criadores, espíritos puros de alta envergadura. Jesus é o espírito que ajudou a formação do nosso planeta aqui na Terra. Ele e seus auxiliares ajudaram aqui a formação do nosso planeta. Então Deus, ele vai renovando os mundos. Isso o mundo renova como renova também os seres vivos. Ele vai renovando os mundos vão surgindo, aparecendo, formando outros, né? E apenas Deus conhece o tempo que dura a formação desses mundos. Só Deus mesmo para saber o tempo para a formação desses mundos. Nós temos aí, achamos que talvez tenha sido nesse tempo, né? Quanto tempo anterior, antes de 14.500 anos, 14 bilhões de anos, que a formação aqui do universo, já tinham dado antes 300 milhões, 200, agora chegaram a esse número aí de 14 bilhões, mas ao certo só Deus para saber, né? Nota-se que os espíritos não disseram que os mundos se formaram, mas se formaram pela condensação da matéria disseminada no espaço. Isso significa que a criação não se esgotou, mas continua sempre, o que foi confirmado por Jesus. Então a criação, ela não se esgota, não. Jesus, ele já nos fala isso. Meu Pai até hoje trabalha, né? Meu Pai até hoje trabalha. Tá lá em João, aquele evangelho que eu falei para vocês, que é lindíssimo, espiritualizado, né? Espiritualizados são todos, mas espiritual. O evangelho de João. Ele diz assim: meu Pai trabalha até hoje, trabalha sempre,
Tá sempre trabalhando, sempre criando, sempre criando. Tudo bem, gente? Formação dos mundos. Nós vamos ver que os seres eles vão se formando, se transformando, formando novos mundos e assim vai indo a formação dos mundos. Bons estudos para vocês, gente. Vamos ficar com Jesus nos nossos corações, Deus sempre aí nos abençoando, graças a Deus.